Então, pessoal, então vamos lá. Vou colocar aqui a apresentação. Bom, então, a gente nós já estudamos, né, a teoria de teste de hipótese, né, vimos lá na teoria de teste de hipótese, nós estamos na parte de inferência estatística, e na inferência estatística, o que a gente faz, né, nós utilizamos dados amostrais, né, para buscarmos fazer inferência, inferir os resultados para uma população. Então, com base nos dados da amostra, a gente infere esse resultado para uma população de interesse, né? Lembrando que é muito complicado, né? Às vezes é praticamente inviável, até mesmo impossível, ter acesso a todos os dados dessa, é, to, todos os dados dessa população. E daí o que a gente faz, né? Nós utilizamos a amostragem, né? Obtemos uma amostra dessa população, de tal forma que, com base nessa amostra dessa população, a gente busca fazer resultados, inferir resultados para a população de interesse. E daí a gente já viu a teoria da estimação, né, principalmente lá com os intervalos de confiança, né? E agora, depois a gente passou para a teoria da decisão, que é por meio dos testes de hipóteses, né? Que é o que a gente está trabalhando. Existem uma infinidade de testes de hipóteses, né? E aí a gente está trabalhando os testes de hipóteses ao respeito dos parâmetros populacionais de interesse. Ou seja, o teste de hipótese para média, teste de hipóteses para proporção e teste de hipótese para a variância, né? Tem outros testes de hipótese também que a gente pode considerar aí, né? Mas esses são talvez os principais aí no primeiro momento que a gente trabalha. Só que a gente trabalhou o teste de hipótese aí com base em uma amostra, né? Agora a gente vai trabalhar com base em duas amostras. Então, teste de hipótese com base em duas amostras. Com base em duas amostras, nós estamos interessados, por exemplo, em comparar se duas médias populacionais são iguais entre si, né? Ou se duas proporções populacionais são iguais, né? Ou comparar variâncias, né? Enfim, então nós temos esse interesse aí, ok? Bom, aí nós vamos começar então, nesse teste de hipótese com base em duas amostras, a gente vai falar do teste para a média, né? Ou igualdade de médias ou diferença de médias, ok? Mas antes, a gente tem o seguinte, né? A gente vamos só falar aqui, é importante a gente falar, é isso aqui. Duas amostras, elas vão ser ditas independentes quando, né? Se o processo de seleção dos indivíduos ou objetos na amostra, né, não tem nenhum efeito sobre ou qualquer relação com a seleção de indivíduos ou objetos na amostra 2. Se as amostras não são independentes, elas são ditas dependentes. Isso aí, basicamente, ele está dizendo o seguinte: quando a gente trabalha, né, no nosso caso, nós vamos trabalhar aqui, na sua maioria, com testes que consideram, né, amostras independentes. Amostras independentes significa que quando você extrai uma amostra 1, né, essa extração da amostra 1 não tem nenhuma interferência, não altera em nada a amostra da população, a amostra 2, ok? Então, quando isso acontece, a gente fala que as amostras são ditas independentes. Caso contrário, né, as amostras serão ditas dependentes. E aí também, no caso, né, nós vamos falar para casos de amostras dependentes, o conjunto de dados emparelhados, né? Um conjunto de dados emparelhados vai ser o resultado, né, de se associar cada indivíduo ou objeto na amostra 1 com um indivíduo ou objeto semelhante na amostra 2. Daí a gente tem que um experimento comum, no qual dados emparelhados envolvem medidas antes e depois de cada indivíduo ou objeto. Basicamente, esse conjunto de dados emparelhados é muito comum, né? A gente fazer algum tipo de teste antes de alguma intervenção, de alguma coisa, e após a intervenção. Por exemplo, você pode fazer um teste de hipótese aí, né, para verificar. Você tem lá, por exemplo, um conjunto de indivíduos, né? Eles fazem algum tipo de teste,
E aí, depois que eles fizerem esse teste, você faz algum tipo de intervenção, algum tipo de curso, alguma estratégia lá com esses indivíduos, ensina alguma técnica, enfim. E aí você depois faz um outro teste e faz essa comparação do antes e o depois, para verificar se aquela intervenção que foi feita alterou ou não, né, o, o resultado lá do meu teste. Ok? Então, essa é o tipo de comparação que nós vamos fazer. Isso aí a gente fala, então, de dados emparelhados. A gente fala muito o antes e o depois. Daí, agora, então, a gente vai falar. Então, nós vamos ver aí, pessoal, basicamente 3 casos, né? Então, se vocês quiserem, é importante até fazer um resuminho, escrever do lado. Na comparação de duas médias populacionais, nós temos basicamente 3 casos. Quais são eles? Bom, primeiro, nós podemos dividir aí no seguinte fato. A gente conhece as variâncias populacionais, elas são conhecidas, ok? Ponto. E no segundo caso, a gente vai dizer as variâncias populacionais são desconhecidas, certo? Quando as variâncias populacionais são desconhecidas, né, elas são desconhecidas, mas iguais, ou elas são desconhecidas, mas são diferentes. Então, a gente precisa analisar essas situações aí, tá bom? O primeiro teste, então, que a gente vai fazer é comparar duas médias populacionais, né? Considerando aí as variâncias populacionais conhecidas. Então, dadas, né, duas amostras aleatórias independentes, ok? A primeira de tamanho N1 com média populacional Mi1 e a segunda de tamanho N2 com média populacional Mi2. Suponha que as populações subjacentes sejam normais e ou ambos os tamanhos amostrais sejam grandes. Aí, pessoal, quando fala tamanhos amostrais sejam grandes, né? No caso, para a estatística, né, a gente considerando aí amostras, né, cujo N seja maior do que 30, já vai estar, de certa forma, suficiente, né? Apesar que quanto maior for essa amostra a ser utilizada, melhor será a precisão dos testes, ok? E as variâncias populacionais, sigma 2,1 e sigma 2,2, são conhecidas, ok? Então, essas suposições que a gente faz no primeiro teste que a gente trabalha. Assim, a gente tem que um teste de hipótese relativo a duas médias populacionais, em termos da diferença entre elas, né? Mi1 menos Mi2, com nível de significância alfa, tem a seguinte forma, né? Então, o teste que a gente vai fazer é o seguinte: a nossa hipótese H0, nós vamos ter, né, o Mi1 menos Mi2, né? Esse resultado aqui é igual a um delta zero, certo? Esse delta zero aqui. Esse delta zero, gente, na maioria das vezes, né, nós consideramos que esse delta zero, ele vale zero. Por quê? Porque quando você tem que Mi1 menos Mi2 é igual a zero, significa que Mi1 é igual a Mi2. E na maioria das vezes nós estamos interessados em testar se essas duas médias populacionais aqui são iguais, né? Ou são diferentes. Então, na maioria das vezes, nós temos esse interesse aqui. Então, eu coloquei essa representação aqui de delta zero para dizer que pode ser qualquer valor aqui, mas que na sua maioria das vezes a gente vai considerar zero. Tanto é que a partir de agora, né, eu vou automaticamente já vou colocar zero aqui, né? Então, Mi1 menos Mi2 é igual a zero, ou Mi1 é igual a Mi2. Aí, essa é a nossa hipótese H0, hipótese da nulidade, hipótese da afirmação. As hipóteses alternativas podem ser, né, Mi1 menos Mi2, né, maior do que delta zero, né? Nesse caso aqui a gente está falando de teste unilateral à direita, e o outro, Mi1 menos Mi2, é menor do que delta zero, teste unilateral à esquerda, e Mi1 menos Mi2 é diferente de zero. Então, esse teste é bilateral. Então, os dois primeiros são testes unilaterais, e o segundo é um teste do tipo bilateral, ok? Daí, pessoal, nós temos que a estatística nossa do teste, né, vai ser dada por meio dessa fórmula, que será a fórmula do Z, né? Vai ser x barra 1 menos x barra 2. X barra 1 é a média amostral, né, da média amostral 1.
e o x barra 2 a média amostral 2, ou x barra 1 a média que veio da população 1, x barra 2 a média que veio da população 2, né? Menos o μ0, desculpa, menos o delta zero, dividido pela raiz quadrada de sigma 2,1 sobre N1, né? O sigma 2,1 é a variância populacional, né, da população 1, dividido pelo N1, que é o tamanho da amostra 1, mais o sigma 2,2 é a variância populacional da amostra, desculpa, é a variância populacional da população 2, né, dividido por N2, o N2 é o tamanho da amostra 2, ou da amostra que veio da população 2. Então, conforme eu falei aqui, né, geralmente, né, nos testes de diferença entre duas médias, entre médias, estamos interessados em comparar se duas médias são iguais ou diferentes, né? Desta forma, vamos considerar aí, ou consideramos, né, delta zero igual a zero. Logo, a nossa estatística, ela fica desse jeito. Então, a situação mais comum que a gente vai utilizar é essa aqui. X barra 1 menos x barra 2 sobre raiz quadrada de sigma 2,1 sobre N1 mais sigma 2,2 sobre N2. Então, é basicamente isso aqui, ok? A gente vai considerar o seguinte, toda vez que nós vamos fazer um teste de hipótese, nós vamos ter que verificar, primeiro, né, se esse teste de hipótese é um teste para diferença entre médias, né, ou comparação entre médias. Ok. Aí você vai ter que verificar se no teste ele fala que é independente, né, porque a gente precisa que as amostras sejam independentes, ok? Depois, você vai ter que verificar pelo texto, né, se aquelas variâncias populacionais são conhecidas ou desconhecidas. Se elas são conhecidas, a gente vai usar esse teste aqui que eu estou falando com você, que é o teste Z, né? Se são desconhecidas, a gente vai usar depois o teste T, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá bom? Então, vamos ver um exemplo 1 aqui. Nesse exemplo 1, a gente tem lá que ele fala o seguinte, né? Que um grupo de acompanhamento de cartão de crédito afirma que existe diferença entre as médias dos débitos em cartões de crédito de domicílios na Califórnia e Illinois, né? Os resultados da amostra de 250 domicílios de cada estado são mostrados abaixo. Então, os resultados estão aí nesse quadro abaixo aí, ok? As duas amostras são independentes. Olha lá, ele falou então que as duas amostras são independentes. Vamos supor, né, nesse caso, considerar aí, que o sigma 1 é igual a $1.045 para a Califórnia e o sigma 2, né, $1.350 aí para Illinois. O resultado confirma a afirmação do grupo, use alfa igual a 0,05. Bom, primeiro, vamos ver o seguinte, a gente então está interessado em fazer um teste de hipótese para comparar, né, se que existe diferença entre as médias dos débitos de cartão em cartões de crédito entre a população de Califórnia e a população de Illinois, ok? Então, no nosso caso, foi dado os desvios padrão, né? Eles são conhecidos, ou seja, o desvio padrão é conhecido, a variância populacional é conhecida, né? Desvio padrão populacional conhecido, a variância populacional ela é conhecida. Portanto, eu vou usar esse teste, o teste Z, né? Que é o caso onde as minhas amostras são independentes e eu tenho que as variâncias populacionais são conhecidas, ok? Então, vamos aí. E aí foi dado os valores, né? Então, foi utilizado lá. A gente tem a média amostral, né, para Califórnia, x barra 1, e a média amostral para Illinois, né, x barra 2. Temos aí também, né, o N1, o tamanho da amostra que veio lá da população vale 250, e o tamanho da amostra que veio da população 2 vale 250. Olha, pessoal, esse tamanho de amostra, aí coincidiu, né, nesse exemplo, que as amostras são de mesmo tamanho, mas isso não é regra, não é necessário que elas sejam de tamanhos iguais, não, tá bom? Então, vamos lá.
A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, é definir, né, quais são as hipóteses do nosso teste, ok? Aí nós temos lá, então, a hipótese H0. A minha hipótese H0 é que μ1 menos μ2 é igual a zero, vale zero, ok? Ou seja, μ1 é igual a μ2. Por quê? Porque se você fizer μ1 menos μ2 é igual a zero, isso aqui significa, ou é a mesma coisa que μ1 é igual a μ2. Então, você pode escrever desse jeito aqui, ou, se quiser, dessa segunda forma aqui, que está em parênteses. Mesma coisa no H1, né? Hipótese alternativa. μ1 menos μ2 é diferente de zero, né? Então, você pode escrever diferente de zero aqui, ou μ1 é diferente de μ2, ok? Bom, então aí a gente já resolveu, né, a primeira questão, que é dizer, que é colocar quais são as hipóteses do nosso teste, tá bom? No segundo passo, pessoal, é importante a gente escrever os dados que a gente tem do nosso problema. Então, aqui eu já coloquei, x barra 1 vale 4.777, o x barra 2, 4.866. O N1 vale 250, o N2 também. E o sigma 1, né, vale 1.045, o sigma 2 vale 1.350, tá bom? Aí agora a gente usa a estatística Z, que é o quê? Que é o x barra 1, que é 4.777 menos 4.866, tá bom? Que é o x barra 2, dividido pela raiz quadrada do sigma 2, 1, né? Ou seja, 1.045 ao quadrado sobre 250, que é o N1, mais 1.350 ao quadrado sobre o N2, que também é 250. Então, eu faço essa conta toda aqui e encontro esse resultado aqui, ó, menos 0,82. Então, esse aqui, pessoal, é o nosso valor de Z calculado, tá bom? Então, aí o valor de Z calculado, agora eu tenho que definir lá qual é a minha região, ou as regiões críticas, né? Lembrando que vocês fazem de que forma? Olha lá, o nosso teste, ele falou aqui, ó, o nosso alfa vale 5%, né? Aí o que, que eu vou fazer? Como o teste ele é bilateral, por que, que ele é bilateral? Porque nós estamos fazendo uma comparação, né? Ou seja, μ1 igual a μ2, contra a hipótese alternativa de que μ1 é diferente de μ2. Ele pode ser diferente para menor ou para maior. Então, por isso que o teste é bilateral. Aí a gente vai ter a região crítica na extremidade inferior da curva e também uma região crítica na extremidade superior da curva. Portanto, nós vamos dividir o nosso alfa por 2. Daí a gente vai ficar, então, com 0,05 dividido por 2, vamos ficar com 0,025 à esquerda e 0,025 à direita. A gente já viu isso, né? E aí, então, vai ficar 0,025, né, aqui à esquerda, e 0,025 à direita. Daí, pessoal, lembrando, né, que a distribuição normal ela é simétrica, né, então eu posso passar essa linha central aqui e dividir ela em duas partes iguais. E aí, essa região inferior aqui, né, a gente vai lá, a gente vai lá na tabela da normal padrão, na tabela Z, e vamos olhar o seguinte, né? Quanto que vale a área que vai de 0 até esse pedacinho aqui que está achurado? Olha, se essa pedacinho aqui na extremidade vale 0,025, então esse pedaço todo, essa área aqui mais em rosa, né? Vai valer quanto? 0,5 menos 0,025. Isso aí vale 0,475, ok? Aí você olha lá na tabela da normal padrão e verifica qual é o valor de Z, que retorna uma área de 0,475. E olhando na tabela, a gente vai encontrar o valor de 1,96, ok? 1,96, tá bom? E aí, então, eu vou ter 1,96 para a direita e menos 1,96 para a esquerda. Tudo bem? E aí, o que, que eu vou fazer, pessoal? O meu valor calculado, ele vale menos 0,82.
Então, eu vou colocar o 0,82 aqui, ó. Ele está mais ou menos aqui, né? Esse pontinho aqui, Z igual a menos 0,82, certo? E daí, o que, nós temos? Que esse valor de menos 0,82, né? Ele não pertence à região crítica. O que ele pertence à região crítica? Ou ele ser menor do que menos 1,96, ou ele ser maior do que 1,96. Perceba, então, que ele está na região não crítica, ou na região de não rejeição de H0, ok? Daí, pessoal, o que, que a gente tem? Aí nós temos, então, a conclusão do nosso teste, né? A conclusão do teste. A gente, então, não rejeita a hipótese nula. Por quê? Porque o meu valor calculado, ele não pertence à região crítica. Se ele pertencer à região crítica, né, a gente diz que o teste é significativo, ou seja, que nós devemos rejeitar a hipótese nula, tá bom? Então, a conclusão nossa do teste é o seguinte, ó. Opa, não há ou não existe evidência suficiente ao nível de significância de 5% para confirmar a afirmação do grupo de que existe uma diferença na média dos débitos em cartões de crédito de domicílios na Califórnia e em Illinois. Basicamente, a gente pode dizer o seguinte: você não tem nada que diga, né, ou que confirme que, de fato, eles possuem essa média nos cartões de crédito diferentes. Na verdade, né, a gente tem uma tendência a afirmar que elas são iguais. Tá bom? Ô, pessoal, então, queria saber se tem alguma dúvida, né, alguma questão aí de vocês, né, alguma coisa que talvez não tenha ficado clara, tá bom? Alguma coisa. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Por mim, pode seguir sim, professor, tá tudo certo. Tudo certo? Então tá bom, Giovana, obrigado. Ok, então vamos então continuar, né? Então a gente vai continuar aqui. Então, olha, pessoal, veja bem, nós estamos, né, fazendo teste de hipótese para comparar se duas médias populacionais são iguais ou são diferentes, ok? Foi isso que a gente viu nesse exemplo aqui. Só que para isso a gente vai ter que verificar o seguinte: o primeiro caso, nesse teste a gente tem que verificar se a gente conhece as variâncias populacionais. Se elas são conhecidas, a gente vai usar esse teste, essa estatística Z, aqui conforme eu apresentei para vocês, ok? Se por acaso elas forem diferentes, né, as variâncias, aliás, forem desconhecidas, ou melhor dizendo, forem desconhecidas, aí a gente vai ter que usar agora a estatística T, conforme eu vou mostrar para vocês. Aí tem duas possibilidades lá que a gente vai trabalhar. Tudo bom? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora para a comparação de duas médias populacionais, variâncias populacionais desconhecidas, mas iguais. Olha, comparação de duas médias populacionais, as variâncias populacionais desconhecidas. Então, eu não conheço as variâncias populacionais. Só que aqui eles falam que elas são desconhecidas, mas elas são iguais, tá? Então, nesse caso aqui, gente, no problema vai ter que ser dito para vocês isso, né? Se são desconhecidas ou são desconhecidas, pelo contexto do problema, acredito eu que pelo menos o problema tem que deixar muito claro, né? Se você tem que as variâncias são conhecidas ou elas são desconhecidas, né? Se elas são desconhecidas, ele vai ter que deixar claro se elas são iguais ou se elas são diferentes, tá bom? Então, isso aí tem que ficar bastante claro também no problema. Aí você pode perguntar assim, mas como é que eles sabem disso? Olha, muitas vezes é feito algum tipo de suposição, tá? Ou então é feito também um teste de hipóteses para testar se essas variâncias são iguais ou elas são diferentes, tá? Aí a gente fala de teste F, né? O teste da razão de duas variâncias aí, se a gente quiser chamar assim também, ok? Aí daqui a pouco a gente vai falar desse teste.
Aí, nesse nosso problema de agora, nós temos o seguinte, a estatística desse nosso teste é dada por meio dessa fórmula aí, T, o nosso T calculado, né, vai ser x barra 1 menos x barra 2, desculpa, faltou x barra 2 ali, eu vou corrigir, menos Mi1 menos Mi2. Aí você vai falar assim, mas o que é esse Mi1 menos Mi2? Pessoal, na maioria das vezes, ou praticamente em todas as vezes, a gente vai considerar que Mi1 menos Mi2 vale zero, tá? Então, às vezes, a gente até desconsidera isso aqui, só coloca x barra 1 menos x barra 2 dividido pela essa raiz quadrada aqui, tá? Mas eu coloquei aqui só para dizer, né, que a gente está fazendo uma diferença, né, a diferença da diferença de duas médias. Só que aqui na hipótese H0, na maioria das vezes, a gente considera, né, que essa diferença nossa aqui é igual a zero, ou seja, que elas são iguais. Então, isso aqui dividido pela raiz quadrada do SP ao quadrado, o SP2, né? Esse SP ao quadrado do SP2 é o que a gente chama de variância Poulet, tá? Ou variância combinada. Variância combinada, tá bom? Eu já vou falar dela ali daqui a pouco. Essa variância combinada é a raiz quadrada, então, da variância combinada, vezes, né, 1 sobre N1 é o tamanho da amostra 1, mais 1 sobre N2 é o tamanho da amostra 2. Isso aí, então, vai ter distribuição T com N mais 1, N1, mais N2, menos 2 graus de liberdade. Esse SP2 aí é a variância combinada dada por meio dessa fórmula aí, ó. Então, esse SP2 vai ser N1 menos 1, vezes S12 ao quadrado, né, mais N2 menos 1, S22, né, sobre N1 mais N2 menos 2. Olha, o S21 e o S22 são as variâncias amostrais que vieram da população 1 e 2, respectivamente, tá? Então, são as variâncias amostrais, né? População 1 e da população 2. Então, vamos ver um exemplo aí de como que funciona esse teste, tá? Então, no nosso exemplo, a gente tem que um fabricante afirma que o custo médio de operação por milha de seus sedãs é menor do que o do principal concorrente, tá? Então, é menor do que o do principal concorrente, tá? Olha essa questão da afirmação. Então, a gente já pode pensar o seguinte, olha, o fabricante afirma que o custo médio de operação por milha. Então, você pode dizer que o Mi, né, que denota o custo médio, né, do sedã, e o Mi, que denota o custo médio do concorrente, né? Então, aí você pode fazer dessa seguinte maneira, né? A nossa hipótese H0 de que a média que vem do sedã, né, menos a média do concorrente é igual a zero. Ou seja, a gente vai estar testando, né, se essas médias populacionais são iguais. Contra a hipótese alternativa de que não, né? Que no caso o sedã, no caso do sedã, ele afirma que é menor. Então aí o Mi1 é menor do que Mi2, ok? Então isso aí são as hipóteses lá do nosso teste de hipóteses, ok? Bom, dos sedãs selecionados aleatoriamente, né, do fabricante e 32 do principal. Então a gente tem o N1 vale 30, né, do fabricante lá do sedã, e o N2 lá do concorrente, que vale 32, tá? Esse N1, gente, é a amostra que a gente obteve, né, dos carros do fabricante lá do sedã, ok? E o N2 vieram lá são 32 veículos, né, que vieram lá do concorrente do sedã, ok? E aí, por meio dessa amostra, foi encontrado que o X barra 1 vale 0,52. Com um desvio padrão amostral, o S1, 0,05, ok? Bom, daí agora a gente tem que o X barra 2 vale 0,55 e o S2 0,07, com o N2 sendo 32. Então, vamos lá. Aqui ele fala, então, para alfa igual a 0,05, você pode concordar com a afirmação do fabricante, né? Suponha que as variâncias populacionais, né,
suponha que as variâncias populacionais sejam iguais, né? Sejam iguais. Aqui tá só um errinho, né? Passou duas escritas aí. Ok? Bom, então vamos lá. Nosso exemplo, então, nossa hipótese H0 é que μ1 menos μ2, né, é igual a zero. Ou seja, μ1 é igual a μ2. No caso, os dois possuem o mesmo custo lá por milhas, certo? Quanto à nossa hipótese alternativa de que o μ1 menos o μ2, isso aí é menor do que zero, né? μ1 é menor do que μ2. Tudo bem? Ok. Depois, né, aí a gente tem... Então, essas aqui são as hipóteses que a gente construiu no nosso problema. Agora, nós vamos lá para colocar os dados para a gente realizar a estatística, fazer a estatística do teste, calcular a estatística do nosso teste, né? Então, o x barra 1 vale 0,52, o N1 30 e o S1 0,05. O x barra 2 0,55, o N2 32, o S2 0,07. Então, a nossa estatística do teste, antes da gente calcular essa estatística do teste, a gente precisa calcular a variância combinada, ou seja, lembrando da fórmula lá, vai ser N1 menos 1, ou seja, 30 menos 1, vezes o S 1, 2, né? Ou então o S1 ao quadrado, mais o N2 menos 1, 32 menos 1, vezes o S2 ao quadrado, que por sua vez vale 0,07, né? Isso aí é ao quadrado. Isso aí dividido por N1 mais N2 menos 2. Então, 30 mais 32 menos 2. Então, fazendo essa conta aqui, a gente encontra esse resultado. 0,0037. Aqui, pessoal, tem que tomar um pouco cuidado, né? Porque às vezes às vezes a gente acaba até confundindo. Isso aqui que eu encontrei é a variância combinada, né? Amostral, variância amostral combinada. Então, se você quiser o desvio padrão, né, aí a gente tira a raiz quadrada disso aqui. Tem que tomar cuidado, porque às vezes tem forma que coloca a variância, às vezes tem um que já coloca o desvio padrão, ou seja, isso aí já extrai da raiz quadrada, tá? Então tem que tomar cuidado aí para não fazer você não errar isso aí, tudo bem? Se quiser, eu até escrevi que o SP, né, raiz quadrada disso aqui, então vale 0,0611. Bom, agora a gente tem a nossa estatística T, que é calculada de que forma, né? O valor do x barra 1, que é 0,52, menos o x barra 2, 0,55, menos 0, nem precisa colocar aqui, porque no caso a gente está considerando que μ1 menos μ2 é igual a 0, né? Ou seja, no teste da igualdade de médias, né? A gente não precisa colocar esse 0 aqui não precisa colocar nada aqui não, tá? Isso aqui dividido por 0,0611, né? Porque eu já extraí a raiz quadrada disso, então isso aqui vem para fora, né? Aqui da raiz, que multiplica a raiz quadrada de 1 sobre 30 mais 1 sobre 32. Aí, fazendo toda essa conta aqui, nós encontramos o valor de menos 1,93. Então, esse é o nosso valor de T calculado, tá bom? Aí, agora, o próximo passo, como a gente tem a estatística T de student, né? Aí a gente vai ter que olhar lá, como o nosso teste ele é unilateral, olha lá, gente, o teste é unilateral, então eu não divido o alfa por 2, então ele vai estar unilateral à esquerda, né, porque é menor, então ele vai estar à esquerda lá, ou na extremidade inferior da curva, né, à esquerda. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tabela T, vou encontrar por valor para alfa sendo 0,05, vou encontrar isso aí, o número de 60 mais 62 menos 2, ou seja, com 60 graus de liberdade. E aí a gente vai encontrar esse valor aqui, que vale, esse T0, que é o valor crítico, que vale menos 1,671, tá certo? Perceba que esse valor aqui, né, ele é o valor crítico, só que o nosso valor calculado, ele é muito menor do que o valor crítico, ou seja, ele está à esquerda desse valor crítico. Então, ele é menos 1,93, 1,93. Então, ele pertence à região crítica, ou ele está na região de rejeição de a hipótese nula, tá? Então, como é que vai ser a nossa conclusão? A evidência é suficiente ao nível de significância de 5% para concordar com a afirmação do fabricante
de que o custo médio de operação por milha de seus sedãs é menor que o do principal concorrente. Ou seja, a gente rejeita a hipótese H0, né? Então, existe indícios ou evidências aí suficientes para considerar, então, que o custo lá por milha, no caso do sedã, é inferior ao do seu concorrente, tá bom? Então, esse aí é o caso do teste de hipótese que a gente tem aí, né, no caso, para médias, né? Considerando, pessoal, aí que as médias são desconhecidas, mas elas são consideradas iguais, né? Agora, nós vamos para uma outra possibilidade, tá? Nessa outra possibilidade, a gente vai, então, comparação de duas médias populacionais, né? Variâncias populacionais desconhecidas e diferentes, ok? Então, olha Professor, lá. Oi, por favor, pode falar. o senhor pode voltar no slide anterior rapidinho, por favor? Claro. Da conclusão? Isso. Sim. Não, certinho, só para eu terminar de copiar aqui. Obrigada. Eu posso disponibilizar esses slides aqui para vocês, gente. Ah, por favor, se o senhor puder. Tá, eu deixo lá, eu terminando aqui, eu coloco lá então no campus lá para vocês, tá? Certinho, tá, Joia? Obrigada. Por nada. Mas tem alguma dúvida aí? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Não, tudo tranquilo, certinho. Tá. Então, eu aconselho vocês a fazerem isso aí que eu falei, né? Teste para diferença de médias, escreve lá, variâncias são conhecidas ou são desconhecidas. Se elas são conhecidas, ok, a gente usa o teste Z lá conforme eu já mostrei anteriormente. Se elas são desconhecidas, a gente vai usar o teste T, mas tem duas possibilidades do teste T. Tem a primeira, que eu mostrei aqui agora, acabei de mostrar, é o caso onde as variâncias populacionais são iguais, ou são consideradas iguais. E tem agora o próximo caso que eu vou mostrar aqui para vocês, é que as variâncias populacionais são diferentes, ok? São diferentes, tá? Bom, então, pessoal, a comparação de duas médias populacionais aí, variâncias populacionais desconhecidas e diferentes. Então, a estatística para esse teste vai ser dada por meio dessa fórmula aí, ó. T, né? É o x barra 1 menos x barra 2, menos o mi1 subtrai mi2, né? Eu já falei para vocês que esse mi1 menos mi2 não precisa nem colocar, ou pode até, né, omitir se quiser isso aqui, né? Que no caso aqui, pelo menos, a gente está considerando que as médias são iguais, né? Então, a gente pode até omitir aqui, ou colocar zero, ou não colocar nada, né? Até tirar isso aqui. Isso aí dividido pela raiz quadrada de S2, 1, né? Sobre N1 mais S2, 2 sobre N2. Então, o S21, ele é a variância amostral, né? Que veio da amostra, né, que veio da população 1. E o S22, né? É a variância amostral, né? Que veio lá da população 2, ok? O N1 é o tamanho da amostra 1, né? E o N2 é o tamanho da amostra 2. E aí, pessoal, a grande, talvez é um pouquinho chatinho de fazer aqui, né? É que nesse teste nosso aqui, o número de graus de liberdade não vai ser N mais N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Aí agora o nosso grau de liberdade vai ser dado por meio dessa fórmula que está aqui, ó. Essa fórmula aqui que é um pouquinho, não é difícil, mas é um pouco chata de trabalhar, né? Que é dada por meio dessa maneira aqui, ó. É S21 sobre N1 mais S22 sobre N2, né? Esse resultado aqui elevado ao quadrado, sobre, né? O S21 sobre N1 ao quadrado sobre N1 menos 1, mais o S22 sobre N2, isso ao quadrado, dividido por N2 menos N1. Então, esse Ni aqui, né, parece um V, mas é aquela letra grega, né, Ni. Essa letra grega aqui significa ou denota número de graus de liberdade,
tá? Então, o grau de liberdade é dado por meio dessa fórmula aqui, ok? Por que eu preciso do grau de liberdade? Eu preciso do grau de liberdade porque, por meio dele, que eu vou encontrar o valor crítico, né? O valor lá tabelado referente ao valor crítico para T, ok? Então, por isso que eu preciso lá do grau de liberdade. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? O nosso exemplo, ele traz o seguinte, que os testes, aliás, os resultados de um teste estadual de matemática para amostras aleatórias de estudantes ensinados por dois professores diferentes, né, na mesma escola, estão na tabela abaixo. Então, a gente vai fazer o seguinte, o pessoal que foi ensinado, ou que trabalhou com o professor 1, né, vai corresponder à população 1. E o teste que foi ensinado, que trabalhou com o professor 2, né, vai ser considerada a população 2. Ok? Então, os resultados então, de um teste estadual de matemática para amostras aleatórias de estudantes ensinados por dois professores, né, diferentes, né, na mesma escola, estão na tabela a seguir. Aí tem lá o professor 1, o professor 2. Então, foi tomada, então, da população 1, uma amostra de tamanho 8. Da população 2, uma de tamanho 18. Foi encontrado nessa amostra um valor de x barra 1 valendo 473. E o x barra 2, né, que é o da amostra que veio da população 2, valendo 459. O desvio amostral, o desvio padrão, né, amostral da amostra 1 vale 39,7, o desvio aqui, desvio padrão amostral da outra vale 24,5. Então, podemos concluir que a diferença nas pontuações médias dos testes de matemática para todos os estudantes dos dois professores, use alfa igual a 10%. Né? O alfa aí 0,10 ou 10%. Suponha que as populações são normalmente distribuídas e que as variâncias populacionais não são iguais. Então, ele está dizendo que as variâncias populacionais, elas são desconhecidas, tá? São desconhecidas e são diferentes. Elas não são iguais, né? São diferentes, ok? Então, aí, por conta disso, nós vamos usar, então, o segundo teste T, ok? E, por conta disso, nós temos lá que a nossa hipótese H0 é que o Mi1 menos o Mi2, né, seja igual a zero, né, Mi1 igual a Mi2, igual a zero, e o H1, né, o Mi1 menos Mi2 seja menor do que zero, ou o Mi1 é menor do que Mi2. Aí eu coloquei os dados do problema aí, isso é importante colocar, né, para fazer a estatística do teste. E aí, seguindo, a gente tem a nossa estatística do teste, que vai ser o x barra 1, que é 473, menos o x barra 2, né, 459, sobre raiz quadrada de 39,7 ao quadrado sobre 8 mais 24,5 ao quadrado sobre 18. E essa nossa estatística aí dá 0,922. E aí agora, usando esses resultados também, eu vou encontrar o meu valor do grau de liberdade, tá? Nesse valor do grau de liberdade, eu jogo, então, nessa fórmula aí e obtenho ele, né? 39,7 ao quadrado sobre 8 mais 24,5, né? Ao quadrado sobre 18. Soma isso, essa soma eu elevo ao quadrado e divido por 39,7 ao quadrado, né? Sobre 8. Desse resultado, eleva ao quadrado, sobre 8 menos 1, mais 24,5 ao quadrado, dividido por 18, desse resultado ao quadrado, né? Eu divido por 18 menos 1. Aí, fazendo toda essa conta, a gente encontra aproximadamente 9,45. Daí, pessoal, a gente tem, então, que o número de graus de liberdade ele tem que ser um número inteiro. E, nesse caso, a gente sempre considera o inteiro inferior, tá? Então, por exemplo, nosso caso deu 9,45. Então, a gente vai considerar o inteiro inferior, no caso, o 9. Se tivesse dado 8,1, eu ia considerar o 8.
Se tivesse dado 8,9, eu também ia considerar o 8, tá? Sempre a gente considera o inteiro inferior aí, tá bom? E não o superior. Aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte: o número de graus de liberdade, então, deve ser inteiro, logo vamos considerar o inteiro inferior para 9,45, isto é 9. Então, eu vou lá na tabela T, né? O valor do T tabelado será 8,833. O que eu vou fazer? Vou lá na minha tabela T, e daí eu vou olhar, então, o pessoal, aqui, ó, eu acho que eu fiz um errinho aqui. É bom, eu vou corrigir. Aqui é Mi1 menos Mi2, né? Diferente, tá? É, teste bilateral. Eu coloquei unilateral, mas eu errei aqui. Eu vou corrigir, na hora que eu for enviar o arquivo para vocês, eu já encaminho ele corrigido, tá? Mas aí, eu olho, então, lá na tabela T de Student, né? Com 9 graus de liberdade, o valor referente a 0,05. Por que 0,05? Porque, veja bem, o meu alfa vale 0,10, então, divide o alfa por 2, é 0,05. Olhando, então, lá na minha tabela T, eu encontro que o valor tabelado vai ser 1,833, ok? Aí está aí a minha curva, né, no caso da T de estudo, lembrando que a T de estudo também é simétrica, assim como a distribuição normal. Ela é mais afunilada que a distribuição normal, né, um pouquinho mais mais afunilada, né, com caudas um pouco com mais valores nas caudas, né? E aí a gente tem, então, olhando lá na tabela, a gente encontra o valor lá, o crítico, 812. Peraí, Ué, pessoal, tem um errinho aqui, porque não é 833, né? Bom, aí eu tenho que conferir agora se o valor que eu coloquei está certo ou não. Agora, eu não sei se é 812. Eu acredito que é 800 e... Eu acho que é 812. Eu coloquei errado aqui, enfim, mas eu faço essa correção, tá? Desculpa aí pelo erro. Mas aí, então, a gente tem os valores aqui, ó, menos 1,812, 1,812, né? São os valores críticos. O nosso valor calculado, ele está por aqui, né? Está próximo de 1 aqui. Ele não pertence à região crítica, né? Não pertence à região crítica. Logo, a gente fala que não tem indícios ou evidências para nós rejeitarmos a hipótese nula. Ou seja, não rejeitamos a hipótese nula, ok? H0. Então, a nossa conclusão é o seguinte: não há evidência suficiente ao nível de significância de 10% para confirmar a afirmação de que as pontuações médias dos testes de matemática para os estudantes dos dois professores são diferentes. Em outras palavras, isso aí está dizendo o seguinte, né? Não tem nada que diga que esses estudantes, né, não têm a nota média igual, né? Em média, as notas estão sendo iguais, né, para ambos os professores, tá bom? Então, é isso aí que o nosso teste de hipótese ele quer, ele diz para nós, certo? Ok, agora, pessoal, nós vamos. Gente, até aí tem alguma dúvida? Eu sei que às vezes é muito conteúdo, né? Mas se tiver alguma questão, alguma coisa aí, por favor, pode falar aí que eu respondo aí para vocês, tá bom? Lembrando, né, gente? Oi, pode falar, Giovana. Não, só falar que tá certinho, que não tem dúvida por enquanto, não. Ah, tá. É porque eu sei que às vezes fica uma coisa muito maçante, né? Ficar falando vários casos aí, a gente fica um pouco cansado, né? Mas eu estou tentando colocar a forma mais resumida possível, por isso que eu estou aqui nesse slide, né? Eu estou colocando ele de uma forma bem sucinta para vocês, tá bom? Então, pode ficar tranquilo que eu vou disponibilizar, né, esse slide lá para vocês lá no campus virtual hoje, tá? E lembrando, né, que nós vamos fazer o nosso questionário, né, do réu 5 na próxima segunda-feira, né? Mesmo esquema do último que nós fizemos, tá bom? Ok, então vamos seguir, né? Se não tem nenhuma dúvida, nenhuma questão, vamos seguir aí.
O próximo caso que nós vamos falar aqui, gente, é, é o teste para dados emparelhados, tá certo? Testes para dados emparelhados. Por exemplo, no caso, né, aí a gente tem essas seguintes condições, né? As seguintes condições são necessárias para conduzir o teste. As amostras são selecionadas aleatoriamente, tá? As amostras são dependentes, elas são emparelhadas. Por que, que elas são ditas independentes? Porque você vai tirar a amostra sua da mesma população. Você vai tirar ela antes e depois, ok? Muitas vezes é até questão de na, na medicina, né, por exemplo, às vezes você quer estudar um teste, né, para verificar um procedimento, né, você vai às vezes utilizar um medicamento novo aí, né, aí você quer verificar se o uso desse medicamento ele melhora a condição da pessoa, por exemplo, a condição cardíaca, né, alguma coisa do tipo. Aí o que você faz? Você faz o seguinte, você chega, avalia a pessoa num primeiro momento, sem usar esse medicamento, certo? Aí depois a pessoa vai e faz uso desse medicamento por um determinado período de tempo, sei lá, por exemplo, 60 dias, né, por exemplo. E aí depois que ela usou esse medicamento por 60 dias, ela vai novamente ao médico, enfim, e faz o mesmo teste que ela tinha feito anteriormente e verifica a questão cardíaca dela. E aí, o que a gente quer testar? A gente quer testar que, a partir do momento em que se foi usado o medicamento, que a condição da pessoa melhorou, tá certo? Aí, o que a gente vai dizer na nossa hipótese H0? Não, o uso do medicamento não adiantou em nada, ficou a mesma coisa, certo? A nossa hipótese alternativa de que não. No caso meu aqui, ele melhorou, né? Alterou a condição do indivíduo, ok? Então, isso aí, o teste para dados emparelhados, né? É o que a gente fala, teste para antes e depois. Então, antes de alguma coisa, antes de alguma situação, algum procedimento, e depois dessa situação, desse procedimento, fácil de novo, verifica-se de novo, né? Então, você tem o valor antes e o valor depois. Então, você quer comparar o antes com o depois. Então, por conta disso, a gente tem que os dados são ditos emparelhados, ou são os dados, né? São a mesma afirmação, desculpa, a mesma observação para a mesma pessoa, o antes e o depois desse indivíduo, ok? E aí, nesse caso, as nossas amostras, elas são dependentes, tá? Então, são dependentes, também podem ser chamadas de emparelhadas. As populações são normalmente distribuídas ou o número N de pares de dados é pelo menos 30, né? Bom, a nossa estatística do teste vai ser dada por meio dessa fórmula aí, gente. Vai ser T é igual a um D barra, menos mi de D sobre S de D, que divide a raiz quadrada de N. Então, vamos lá. Quem que é esse D barra? Esse D barra, ele denota a diferença entre os valores em um par de dados, ou seja, a diferença do antes e o do depois, ok? Então, isso é o D barra. Esse mid-D é a afirmação que a gente faz lá na hipótese H0, ok? O SD, né, é o desvio padrão das diferenças. O N é o número de observações que a gente tem da amostra, né, o número de pares aí, certo? Esse SD aí, ele é dado, é a fórmula que a gente já conhece, né, do desvio padrão aí amostral, né? Raiz quadrada, né, somatório de D menos D barra, raiz ao quadrado, dividido por N menos 1. Então, vamos ver um exemplo aqui sobre esse teste, né? Então, a gente tem aqui que a equipe de uma campanha de um deputado estadual quer determinar se a avaliação do desempenho do deputado, né, ou seja, essa avaliação ela vai de 0 até 100, mudou do ano passado para o atual. Olha lá para vocês verem. Foi verificado a pontuação do deputado no ano 1, né? E aí, ao longo desse ano 1, enfim, ele foi trabalhando, ele foi, enfim, aprovando projetos ou não. Aí o que acontece? Depois foi feita uma nova avaliação no ano 2.
E aí quer verificar o que se quer ser feito. Será que essa avaliação alterou, né? Então, a equipe de uma campanha de deputado estadual quer determinar se a avaliação do desempenho do deputado, né, avaliado de 0 até 100, mudou do ano passado para o atual. A tabela abaixo mostra as avaliações do desempenho do deputado, dos mesmos 16 eleitores selecionados aleatoriamente no ano passado e no ano atual. Convém dizer aqui, gente, que o teste, né, ele tem que ser feito com a mesma amostra, né? Se foi os 16 que responderam, tem que ser os próximos, tem que ser os mesmos 16 após um ano, por exemplo. Aí, considerando o alfa como sendo 0,01, né, há evidência suficiente para concluir que a avaliação do desempenho do deputado mudou? Suponha que as avaliações do desempenho são normalmente distribuídas. Então, aqui estão os exemplos, né? Por exemplo, o eleitor 1, 2, 3, até o eleitor 16. O eleitor 1, no ano passado, ele deu a nota, por exemplo, 60. Aí passou o ano atual, né? Ele deu a nota 56. O 2, ele tinha dado 54, e agora ele deu a nota de 48. Então, é assim por diante, tá? Então, qual que é a nossa estatística do teste? A hipótese H0 vai ser o MID-D é igual a 0, né? Ou seja, a diferença entre antes e depois é igual a 0, ou seja, não houve mudança alguma, né? Então, se você não rejeita H0, você conclui que não houve mudança alguma, ou seja, a nota média desse deputado não se alterou, né? Ela ficou a mesma coisa. Olha, pode ser ruim ou pode ser bom, né? Por um lado, às vezes pode ser bom, enfim. Claro, se permanecer a mesma coisa, ou pode ser ruim. Claro que sempre a ideia é que isso melhore essas notas, e não que elas permaneçam a mesma coisa, ou, claro, que não que elas piorem. E aí, a nossa hipótese H1 é o MID-D diferente de 0, ok? Aqui, gente, é sempre importante, ou eu sempre aconselho fazer esse quadro aqui, antes e depois, né? Então, você escreve lá as notas antes e depois, de todo mundo, o antes e depois. E coloca o D aqui, que é a diferença. Então, por exemplo, no nosso caso, ele tinha colocado 60 e 56. Então, 60 menos 56, isso equivale 4. 54 menos 48, 6. Então, assim por diante, tá? Então, esses aqui são os valores das diferenças. E aí, depois, as diferenças ao quadrado, né? Também, se a gente quiser colocar assim para facilitar o cálculo lá da variância, né? E aí, então, fazendo essa conta aqui, a gente tem que essa soma toda aqui dá 53, e essa soma aqui toda dá 1.581. Bom, o nosso D barra, né, que é a média, né, das diferenças, vai ser, então, 56 dividido por 16, né, porque são 56 a soma das diferenças, dividido por 16, isso equivale a 3,3125. E o meu desvio padrão amostral é dado por meio dessa fórmula aqui, que é a fórmula da variância, que a gente já sabe. A soma, né, de todos os valores ao quadrado, 1.581 ao quadrado, 1.581 já é o resultado ao quadrado, menos o valor da soma o D ao quadrado dividido por 16. Isso aqui dividido por N menos 1, 16 menos 1. Faço essa conta aqui e encontro 9,6797. Aí agora eu faço o meu valor do T calculado, né, que vai ser o D barra menos 0, né, sobre 9,6797, que divide raiz quadrada de 16. Aí, fazendo essa conta, a gente encontra o valor de 1,369. Agora, eu vou lá para a minha tabela T, né? Na minha tabela T, percebo que o meu teste é bilateral. Então, eu vou dividir meu alfa por 2. Então, eu vou ficar com 0,01 dividido por 2, vai ficar 0,005 à esquerda e 0,005 à direita.
vou lá na minha tabela T, olhar o valor de alfa para 0,005, com quantos graus de liberdade? Aí a gente tem que olhar, nós temos então 16, né? Então 16 menos 1, 15 graus de liberdade. O nosso valor, o nosso valor de tabelado vale menos 2,947, né? Aqui, à esquerda, e 2,947 à direita. O meu valor calculado vale 1,369. Esse valor de 1,369, o que acontece com esse valor? Ele não pertence à região crítica, ele não está na região de rejeição, certo? Portanto, não rejeita a hipótese nula. Então, não há evidência suficiente ao nível de significância de 1% para concluir que a avaliação do desempenho do deputado mudou. Olha, não é de tudo ruim isso, né? Não mudou. Pelo menos poderia acontecer o que de pior? Poderia piorar, né? Poderia ser inferior, né? Aí a situação do deputado estaria bem pior. Mas claro que acho que a ideia é tentar melhorar, né? É tentar que ficasse melhor, ok? Então, isso aí é o que a gente chama de teste de hipóteses para dados emparelhados, né? Teste de hipóteses para dados emparelhados, teste T, ok? Bom, aí vamos seguindo, agora a gente vai falar do teste de hipótese para proporção. A gente já falou das proporções, né? Só que a gente falou da proporção lá para uma população. Agora, a gente tem o caso da proporção aí para duas populações, né? Proporção da população 1, proporção da população 2. Então, eu vou chamar de P1 é a proporção da população 1 e o P2, proporção da população 2. E aí, na nossa hipótese H0, a gente vai testar, né, por exemplo, se a proporção 1 é igual à proporção 2. Contra a hipótese alternativa de que não, a proporção 1 é menor do que a proporção 2. Ou a proporção 1 é maior do que a proporção 2. Esses dois casos são ditos testes unilaterais, né? Lembrando que o teste unilateral a gente não precisa dividir o alfa por 2. E o terceiro ali é P1 diferente de P2, é um teste bilateral. Aí a gente precisa dividir o alfa por 2. Então, o que a gente tem? As amostras aí são selecionadas aleatoriamente. A ideia é, claro, essas amostras têm que ser independentes. E as amostras são grandes o suficiente para utilizar a distribuição amostral normal. E aí eu tenho a minha estatística do teste, né, da diferença de proporções que é dada por meio dessa fórmula aí. P1 chapéu menos P2 chapéu, né, ou seja, esse P1 chapéu aí a gente vai dizer, né, que é a proporção amostral, né, da amostra que veio da população 1, e o P2 chapéu, a proporção amostral da amostra que veio da população 2. Menos P1, que subtrai menos P1 da diferença de P1 por P2. Nesse caso, a diferença de P1 por P2, a gente vai considerar zero, tá? Porque a gente está considerando um teste de hipótese para comparar se duas proporções né, populacionais são iguais ou não, tá bom? Dividido pela raiz quadrada de P barra, que multiplica 1 menos P barra, vezes 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Esse P barra, gente, eu vou dizer que vai ser o X1 mais o X2 dividido por N1 mais N2. Esse X1 é o número de indivíduos, né, com uma certa característica lá dentro da amostra 1. E o X2 é o número de indivíduos, né, objetos ou coisas lá, dentro de uma amostra que veio da população 2. Tá? Então, vamos ver aí um exemplo para a gente entender como funciona, né, esse teste de hipótese para a diferença de duas proporções. Então, meu teste fala o seguinte, ó, um estudo com 150 proprietários de carros de passageiros e 200 proprietários de caminhonetes, selecionados aleatoriamente, né? Selecionados aleatoriamente significa que as amostras, né, são aí, no caso, independentes, né? Mostra que 86%
dos ocupantes de carros de passageiro e 74% dos ocupantes de caminhonete usam cinto de segurança. Aí está lá, né, os dados aí do problema, do nosso problema. Considerando o alfa igual a 10%, né, você pode rejeitar a afirmação de que a proporção de pessoas que usam cinto de segurança é a mesma para a proporção de passageiros das caminhonetes. Então, o que ele está querendo fazer? Você tem, então, lá, dois tipos de veículos aí, né? Os de caminhonetes e os veículos lá, carros de passageiro, né? Digamos assim. Então, aí, nesses casos, ele quer fazer uma comparação, quer verificar se essas proporções são iguais, né? Ou seja, dos indivíduos que utilizam o cinto de segurança, ou se essas proporções, elas são diferentes, né? E aí, nesse caso, olha lá, tá, só os dados que a gente tem de problema, o N1 vale 150, né? O P1 chapéu 0,86, o X1 vale 129. O N2 vale 200, o P2 chapéu 0,74 e o X2 148. Então, vamos lá, a gente tem, então, que a nossa hipótese H0 o P1 P1 é igual a P2, contra a hipótese alternativa de que P1 é diferente de P2, tá certo? Então, essa é a nossa hipótese H0. Aí, depois, nós vamos agora calcular a estatística do teste. Para a gente fazer a estatística do teste, eu preciso encontrar o valor chamado de P barra. E como que eu vou encontrar esse valor de P barra? É x1 mais x2 sobre N1 mais N2. O x1 vale 129 e o x2 148. Essa soma dividida por o N1 150, né, mais o N2 200. Então, 150 mais 200. Então, faça essa conta, encontre que o meu P barra aí vale 0,7914, certo? Aí agora, eu venho fazer a estatística Z, né? Então, vai ser 0,86 menos 0,74, né? Isso aí dividido pela raiz quadrada de 0,7914 vezes 0,2086, né? Que multiplica 1 sobre 150 mais 1 sobre 200. Faça essa conta, enquanto o valor de Z igual a 2,73. Perceba que o meu teste é bilateral, e aí a gente está fazendo o alfa sendo 10%, então eu vou dividir o alfa por 2, então vai ser 5% à esquerda e 5% à direita, tá bom? E aí eu vou ter que encontrar o valor crítico, né? Lembrando, né, que de 0 até aqui o valor churado, né? Até esse valorzinho churado, eu tenho 0,5 menos 0,05. Então eu tenho 0,45. Então esse pedaço aqui, essa área aqui, vale 0,45. Então vou lá na minha tabela da normal padrão e vou verificar qual é o valor de Z que me retorna uma área de 0,45. Aí, quando vocês olharem lá na tabela, vocês vão encontrar o valor de 1,645. Então, 1,645 à direita, né? E menos 1,645 à esquerda. Tá certo? Daí, pessoal, eu verifico que o meu valor calculado, né, que vale 2,73, ele pertence à região de rejeição de H0. Então, eu rejeito a hipótese nula, certo? E daí eu tenho agora a minha conclusão. Então, há evidência suficiente ao nível de significância de 10% para rejeitar a afirmação de que a proporção de pessoas que usam cinto de segurança Não, há evidência suficiente ao nível de significância de 10% para rejeitar a afirmação. Olha, rejeitar a afirmação de que a proporção de pessoas que usam cinto de segurança é a mesma para carros de passeio e caminhonetes. Então, o que você conclui? Que existe uma diferença, né, entre essas proporções. Então, é diferente. Apesar que eu não sei qual proporção, não estou discutindo qual é a maior ou menor, não é isso. Mas eu só quero dizer o seguinte, que a proporção de pessoas que usam cinto de segurança para carros de passeio é diferente da proporção de pessoas que utilizam as caminhonetes, tá? Diferente da proporção de pessoas que utilizam o cinto para as caminhonetes, tá bom?
E agora, pessoal, para a gente encerrar, nós temos o último teste aí, que é o teste para comparação de duas variâncias, tá? Teste para comparação de duas variâncias. Então, nós temos aqui um teste F para duas amostras, é utilizado para comparar duas variâncias populacionais, sigma 2,1 sobre sigma 2,2, né? Para realizar esse teste, as seguintes condições devem ser satisfeitas. As amostras devem ser aleatórias, né? As amostras devem ser independentes, ou seja, 20 de populações distintas, né? Cada população deve ter uma distribuição normal. Bom, então nesse caso a gente vai testar se duas, né? Nós vamos testar se duas variâncias populacionais são iguais ou não, tá? E aí, a nossa estatística do teste é a mais simples de todas que a gente viu aí. Vai ser o S21 sobre S22, em que o S21 e o S22 apresentam as variâncias amostrais com S21 maior ou igual a S22, tá? Aí o numerador tem N menos 1 graus de liberdade, e o denominador tem N2 menos 1 graus de liberdade. E aí, agora a gente tem a nossa estatística. Vamos fazer um exemplo. Bem simples esse teste, tá? Então, o gerente de restaurante está criando um sistema que se destina a diminuir a variância do tempo que os clientes esperam antes de suas refeições serem servidas, né? Com o antigo sistema, uma amostra aleatória de 100 clientes 100 clientes teve uma variância de 400. Com o novo sistema, uma amostra aleatória de 21 clientes, né, teve uma variância de 256. Para alfa igual a 0,10, há evidência suficiente para convencer o gerente a mudar para o novo sistema? Né? Suponha que ambas as populações são normalmente distribuídas. Olha, então esse é um teste de hipótese, né, que a gente está construindo aí, para testarmos se as variâncias populacionais, num primeiro momento, elas são iguais, né? Contra a hipótese, nesse caso, né? E a nossa hipótese alternativa de que não, que a variância populacional 1 é maior do que a variância populacional 2, tá certo? Então, esse é um teste unilateral à direita. A minha estatística do teste vai ser essa 400, né, que é o S21 dividido por S22, que é 256. Faço essa conta e encontro o valor de 1,56. Agora, vou lá, traço agora a curva da distribuição F, tá? Lembrando que a distribuição F não é uma distribuição simétrica, igual a normal ou a T, ela não é simétrica, ou até aqui quadrado, né? E aí, como o teste é unilateral à direita, o meu valor do alfa lá, ele mantém-se, ele vale 0,10, né? Ele mantém-se o mesmo. E olhando lá na minha tabela F, eu vou olhar com quantos graus de liberdade? Olha, com N1, quanto que vale o N1 mesmo? O sistema, 10 clientes. Então, N1 menos 1, 9 graus de liberdade no numerador, e 21 menos 1, 20. E 20 graus de liberdade no denominador. Então, 9 graus de liberdade no numerador e 20 graus de liberdade no denominador. Isso eu vou olhar lá na minha tabela F de 10%, tá, gente? Tem que tomar cuidado, que a tabela F que eu vou olhar é a tabela de 10%. Tem a tabela de 5, tem a tabela de 1, tem a tabela de 2,5, mas o que a gente vai trabalhar aqui é a tabela de 10%, tá? E não divido o alvo por 2, porque o teste não é bilateral, ele é unilateral. Aí, então, olho lá na minha tabela F com 9 graus de liberdade no numerador e 20 graus de liberdade no denominador. Encontro o meu valor do F tabelado igual a 1,96, certo? O meu valor de F calculado, nesse caso, ele vale 1,56. Ele é inferior ao valor tabelado. Ele não está na região crítica, né? Ele não pertence à região crítica. Portanto, nós não rejeitamos a hipótese nula nesse caso, né? Então, não há evidência suficiente ao nível de significante de 10% para convencer o gerente a trocar para o novo método. Por quê? Porque essas variâncias, ele não está considerando que elas são diferentes, elas são, na verdade, iguais, tá bom?
Então, é isso aí, é o teste que a gente tem para diferença de duas variâncias, ok? Bom, pessoal, então é isso. Isso aqui, então, é um resumo de todos os testes de hipótese, tá? Um resumo de todos os testes de hipótese que nós temos aí. Então, eu pergunto agora para vocês se tem alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado claro. Aí eu estou à disposição aqui para responder, né? E aí eu vou disponibilizar, então, lá hoje esse material aí para vocês, né? Porque, como sendo um resumo, acho que é interessante também vocês darem mais uma lida, tentarem refazer esses testes de hipótese que eu passei para vocês, né? E se tiver alguma dúvida, depois vocês vão ver, tira essa dúvida lá no link lá que eu vou deixar disponível mais tarde para vocês, tá bom? Giovana falou, por enquanto não tem, tá tranquilo, né? Então, ok. Tainara também tá tranquila, né? E o Luiz também tem alguma questão? Eu só tenho vocês três aqui, né? Olha para vocês verem como é que as coisas são. O pessoal não tem aproveitado os encontros, né? Infelizmente, não sei o que tem acontecido. Mas, de qualquer forma, né? Eu estou aqui à disposição, né? Para tirar qualquer dúvida, qualquer questão. Então é isso, gente. Se não tem mais nenhuma questão, está tudo tranquilo, eu vou encerrar esse encontro aqui de hoje, tá? E só dizer que nós vamos ter o próximo réu, a próxima avaliação do réu na segunda-feira, tá bom? E aí, essa avaliação vai ser ao respeito de todos esses testes de hipóteses que eu falei aqui nesse conteúdo aqui com vocês, tá certo? Então é isso, gente. Um bom final de semana a todos aí, né? E espero que vocês tenham entendido pelo menos alguma coisa, enfim, que não tenha ficado claro. E se por acaso vocês retornarem lá e encontrarem alguma dúvida, alguma questão, por favor, por gentileza, né, podem colocar essa dúvida lá de vocês lá no campus virtual, que eu terei o maior prazer em responder as questões de vocês, tá bom? Então, até mais, então, gente. Ok? Até mais, até logo, então, Tainara, Luiz Américo, Giovana, né? Um bom final de semana para vocês aí e até a próxima, até o nosso próximo encontro. Tchau.